Bom dia a todos. Vamos fechar os nossos olhos físicos e abrir os nossos olhos espirituais, abrir os nossos corações, permitindo uma conexão com o alto, com a espiritualidade maior, para que tenhamos momentos de relaxamento, de aprendizado, que tudo que aqui seja colocado seja absorvido por nós e possa ser utilizado no nosso dia a dia, na nossa vivência, na nossa evolução. Que os bons espíritos permaneçam conosco hoje, por toda a semana que se inicia. Somos gratos por estarmos aqui reunidos mais uma vez. Graças a Deus. Bom dia, pessoal. Todos bem? Dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos falar da questão 257, que não é uma questão, na verdade chama-se Ensaio Teórico sobre a Sensação nos Espíritos. É uma conclusão pessoal de Allan Kardec, feita depois das questões realizadas sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, 237 a 356, que foi objeto, acho que do último domingo, né? Foram tratadas aqui. E a necessidade de tratar desse assunto surgiu porque, conversando com os espíritos, né, entrevistando-os nas sessões, percebeu-se que os espíritos diziam que sentiam frio, sentiam calor, sentiam fome, sensações físicas, mesmo estando desencarnados. Então, isso chamou a atenção para o estudo, para procurar entender por que os espíritos sentem dor se não tem mais um. Daí que a gente teve esse capítulo, né? o item 3 do capítulo 6, e agora essa conclusão que nós vamos dar uma refletida. Bom, quem já leu Nosso Lar? Ou o filme, quem assistiu? Primeiro capítulo do livro, né? Que é quando começa o filme também, né? Quando o nosso André Luiz se dá conta de que está no umbral, né? E ele narra no livro. Ele estava com fome, estava com frio, ele estava com sede. Aí sentia as dores da doença que o havia levado à desencarnação. Mesmo ele afirmando, eu sei que eu já não pertenço ao mundo dos vivos. Isso ele tinha consciência disso. Estava desencarnado. Então, o que sente? O que está doendo? Você não tem corpo. Então, vejam, e isso então torna-se um assunto muito importante, porque é algo que todos nós vamos enfrentar uma hora. Quando chegar a nossa desencarnação, nós também vamos lidar com isso. Então, entender o processo faz com que a gente possa trabalhar em cima dessas percepções de uma forma mais tranquila, mais equilibrada. Porque sem entender isso, e Nosso Lar mostra bem essa questão. A gente fica numa situação, o espírito fica numa situação completamente desequilibrada. Allan Kardec começa falando o seguinte: o corpo é instrumento de dor. Se não é essa causa primeira, é a causa imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode implicar ação física. Então veja só. Primeiro, Kardec está falando aqui da alma. Não falou espírito. Alguém sabe a diferença entre alma e espírito? É uma definição que Kardec coloca na questão 134 do Livro dos Espíritos. Alma e espírito, a diferença que existe entre elas. Porque Kardec usa termos técnicos, ele está usando palavras assim aleatoriamente, né, para a gente entender bem.
Ele está falando, a alma é o que? É o espírito encarnado. Então, o nosso espírito hoje é uma alma. Nós estamos encarnados. Podemos falar, então, a alma sente, então, é o espírito encarnado. E o que acontece com o espírito encarnado? Quando o corpo recebe alguma impressão que lhe causa uma sensação qualquer. Essa transmissão é imediata. Então, se eu cortar minha mão, certo? A desagregação dos tecidos imediata, o corte na derme, na epiderme, nos tendões, etc. e tal, isso vai refletir imediatamente através dos neurônios que estão conectados ao meu sistema nervoso, que eu não sei explicar direito essa parte. Aí a gente tem que conversar com uma médica. A Adelaide está lá fora, ela explica melhor essa questão anatômica. Mas o corpo vai receber essas sensações imediatamente. E imediatamente essas sensações são transmitidas para o perispírito, que na verdade é a ligação entre o corpo e o espírito. O perispírito é o elo que permite que o espírito possa interagir com a matéria, que permite que o espírito possa encarnar. A gente só encarna porque tem o perispírito. É a ponte de ligação. E esse perispírito é o agente transmissor desses sentimentos, tanto do espírito com seus comandos para a matéria, quanto das sensações que a matéria recebe para o espírito. Então esse corte, as sensações dolorosas que ele vai provocar no organismo biológico, vão ser transmitidas pelo perispírito para o espírito. O espírito recebe as sensações, ele vai sentir a sensação dolorosa, mas não é físico no espírito, é no corpo. O espírito recebe a impressão. É como Kardec fala aqui, a alma tem a percepção, é uma lembrança que conserva, mas não é uma ação física no espírito. Então o espírito sente dor e calor, sente. Por quê? Porque a gente encarnado está exposto ao sol, aquela sensação de aquecimento que o sol proporciona no corpo fica impressa na memória do espírito. O frio, a mesma coisa, a dor, a mesma coisa, as sensações orgânicas que a gente vivencia encarnado plenamente. Agora, quando o espírito desencarna, ele não tem mais o corpo. Então aí é a questão de Kardec: por que ele sente fome? Por que ele sente frio? Ele traz um exemplo interessante, que é um exemplo que a gente vê nos hospitais, quem lida com saúde pública, né? É muito comum, caso pessoas que têm membros amputados sentirem alguma coisa relativa a esse membro que não existe mais. Sente dor, sente coceira, mas não tem mais o membro. Isso daí é um exemplo bem prático dessa questão. O que ele está sentindo? Aí uma análise superficial fala, isso é psicológico. Bom, em última análise tudo é psicológico, né? Porque é a mente que governa tudo, a mente que governa o espírito. Então, se há algo psicológico está na mente, tudo é psicológico. Mas vamos aprofundar para entender especificamente que tipo de efeito psicológico é esse. Então Kardec prossegue falando a respeito dessas questões. Então o que acontece? O espírito guarda essa memória. O perispírito recebe essas sensações e arquiva elas dentro desse, vamos dizer assim, desse armazenamento, esse depósito mental, vamos dizer assim, que o espírito carrega consigo. Essas impressões ficam lá registradas. Não significa necessariamente que a gente vá usá-las diariamente, mas de repente o espírito pode se colocar numa situação que desperte, que resgate alguma dessas memórias específicas. Então ele pode, de repente, o espírito desencarnado, que aí já não é mais uma alma, é espírito, Kardec faz bem essa distinção do texto. O espírito desencarnado pode sentir frio, mas não porque ele está sentindo frio, porque ele está vivenciando uma situação, ou ele tem uma reminiscência de uma situação vivida na Terra, e essa reminiscência acaba despertando uma memória que ele carrega consigo, adquirida na vida física. Então, despertar da memória. Ele acessa um arquivo mental que está armazenado, que foi gerado na vida encarnada, que lhe traz a sensação de volta, porque está arquivado. Mas esse arquivamento, ele não é automático e não é necessariamente, ele não subjuga o espírito fora da sua vontade. Mas isso é a ponte, é a primeira conclusão que Kardec coloca. Então, a lembrança, ele coloca aqui,
encontrar no texto exatamente, mas a gente depois encontra durante a conversa. Mas é a questão, primeiro ponto, o espírito recebe, ele desperta sensações pela lembrança das circunstâncias que ele viveu encarnado e que lhe provocaram, que lhe proporcionaram sensações que estão registradas e que permanecem registradas nos seus arquivos mentais. Esse é o primeiro ponto. A lembrança para elas é por reminiscência, por associação. Não porque ele esteja passando frio, não porque ele esteja passando fome, não porque ele esteja sentindo dor. André Luiz, nosso lar, não estava sentindo dor física. Ele não tinha fome física, mas ele tinha necessidade. Que necessidade é essa? A necessidade decorrente do hábito de se alimentar bem que ele tinha. Ele era um bom garfo, ele gostava de comer bem, gostava de comidas requintadas, elaboradas. Ele gostava de beber, gostava de cigarros, charutos finos. Então ele tinha hábitos desenvolvidos na terra. E a falta, a supressão desses elementos como desencarnado, provocaram neles a sensação da falta, a fome, a sede. Então são as circunstâncias em que o espírito traz da reminiscência daquilo que lhe falta, daquilo que lhe carece, que vai remeter a essas sensações, que traz de volta essas sensações. A dor que ele sentia da doença que o desencarnou, ele está sentindo mais dor, a doença do corpo. Kardec deixou bem claro no comecinho, a alma não sofre sensações físicas. As sensações, elas não representam uma impressão física na alma, porque não tem corpo. Então não era uma dor do câncer, era uma dor do problema do estômago, do problema do fígado que ele passou, porque não tinha mais esses órgãos. Mas era a lembrança do apego ao corpo que ele tinha. Esse corpo que tinha um título importante. Ele era um médico muito bem respeitado, reputado, renomado na época. Era a lembrança do papel social que aquele corpo lhe proporcionava, porque era de uma família importante, uma família de posses, ele tinha status. E a morte o despojou daquela situação. E aí a gente passa para a segunda ponte, que é onde Kardec vai analisar um outro desdobramento que foge, que vai além dessa questão da percepção das reminiscências. Porque ele diz aqui, tudo bem, o espírito, então, quando ele se vê dentro de uma determinada circunstância, pode acessar arquivos mentais relativos às suas existências físicas e trazer essas sensações de volta. Então ele vai sentir como se estivesse vivendo aquilo que ele viveu no corpo físico, mas não está mais, está desencarnado. Porém, isso daí não explicava certos fenômenos que ele descobriu, que ele percebeu nas conversas, nas sessões da Sociedade Espírita de Paris, conversando com espíritos que eles recebiam, principalmente o espírito de um suicida. E ele destaca aqui esse caso. Ele fala que recebeu um suicida que dizia, apesar de ter ciência do suicídio que ele cometeu, ele fala o seguinte: eu não estou morto apesar disso, eu não morri, embora eu sinta os vermes me roendo. E ele falou, bom, tudo bem, fome, frio, dor, o espírito encarnado sente isso, mas a gente encarnado não sente vermes roendo, porque não é uma situação que a gente vive. Então ele não viveu isso encarnado, ele não passou por essa situação. Então não é um arquivo mental que está sendo acessado. De onde está vindo essa sensação? Por que ele sente os vermes roendo no caixão? Então isso daí já é um outro aspecto. E aí ele vai estudar essa questão, partindo do quê? Sempre do estudo do perispírito. Então ele deixa bem claro essa questão para a gente entender. Corpo, perispírito e espírito. O pacote completo, nós encarnados, corpo, perispírito e espírito. O corpo é a matéria, o corpo vai sempre sentir e repercutir as sensações e impressões que são causadas nesse corpo, sejam dolorosas, sejam prazerosas, mas o corpo registra porque tem todas as terminações nervosas, tem o sistema nervoso que capta isso e transmuta de acordo com os órgãos relacionados aos locais em que acontecem essas impressões. Quando a gente acorda de manhã e bate o dedinho no pé da cama, o dedinho vai doer.
Essa dor vai irradiar, lógico. O corpo inteiro vai doer. Mas a gente sabe que a fonte da dor está no dedinho. Deu ali, ficou lá. Entende? Então, no corpo físico existe essa individualização. Por quê? Porque o corpo é estruturado, tem as suas ramificações, suas terminais, que permitem essa identificação. O espírito desencarnado já não tem isso. Então, a impressão da dor, né, no pé, que chute na quina da cama. No espírito desencarnado, ele não vai sentir mais isso, porque o pé do espírito, na verdade, é uma criação mental, é uma criação do perispírito, mas não é físico, ele não tem um pé físico. Então, o que acontece? Kardec explica. O espírito recebe essas sensações, mas não de forma localizada. Toda a sensação que o espírito recebe é generalizada. O espírito recebe ela de forma generalizada. Então ele sente a sensação, mas não é identificada. A dor do estômago. O espírito recebe de forma geral, como se o espírito sentisse a dor. No espírito. E o perispírito é constituído da matéria onde o espírito vive. Porque ele precisa dessa compatibilidade para poder interagir de forma plena com a matéria, com o nosso redor. Então, o nosso perispírito é constituído da matéria, do fluido magnético, dos elementos que estão à nossa disposição aqui. Aqui é um planeta de provas e expiações. É um planeta mais baixo na escala evolutiva. Isso significa dizer que a matéria que nós temos ao nosso dispor é uma matéria mais rústica, não é uma matéria mais elaborada, até porque tudo progride, inclusive a matéria. A matéria também se sutiliza, a matéria também evolui, pode dizer assim. E a matéria disponível, a matéria existente nos mundos mais elevados é uma matéria mais sutilizada. Porque os espíritos, quanto mais elevados, menos grosseiros, menos densos eles se tornam. Então a nossa matéria é uma matéria mais rústica. E ela cerceia a expressão do espírito. É uma matéria que cerceia e limita muito a expressão das possibilidades do espírito. Eu não sei se vocês se lembram, por exemplo, no domingo passado, quem estava aqui, quando o Kardec questionava dos nossos sentidos, bem básico. Mas aí ele pergunta da visão, por exemplo. Não sei se vocês lembram o que foi dito da visão, quando o Kardec perguntou: os espíritos veem como a gente vê? Eles falaram: não é como vocês veem. O espírito enxerga de forma plena, ele não enxerga apenas pelos órgãos da visão, como é o nosso caso. Então o espírito não vê pelos olhos, ele vê de forma plena. É até difícil de explicar porque Kardec fala, a gente não tem expressões para explicar, porque não é uma coisa que está assim, que seja da nossa vivência, a gente não conhece. Mas o espírito fala, você não precisa de um órgão para ver. O espírito vê plenamente, ele ouve plenamente. É como se ele fosse todo ouvidos, todo olhos, todo nariz. E vai além, porque ele não se limita a ver só as coisas tangíveis, como no nosso caso. Ele vê além. Então, a visão no espírito, com todos os sentidos, ela é plena. Porém, o nosso perispírito rústico, porque é uma matéria mais grosseira, ela nos limita muito na nossa ação. E aí a gente vai chegar como? Através de órgãos criados para exercer esse sentido específico. E que também são limitados. Tanto é verdade que se houver problema num deles, a gente fica sem o sentido, a cegueira, a mudez, a surdez. Então o nosso corpo tem essa limitação em função da qualidade dessa matéria. Quanto mais elevado o espírito, em mundos mais elevados, matéria mais sutil, então essa restrição vai diminuindo, ela vai reduzindo-se a ponto de, nos mundos mais elevados, o espírito praticamente não tem restrição mesmo encarnado, na sua forma de manifestação. Entende? Mas essa é uma outra história, isso daí a gente ainda vai chegar lá. No nosso caso, então a gente tem esse laço, a gente depende muito das relações que o nosso perispírito pode ainda absorver em relação do nosso corpo.
né? E aí Kardec começa a explicar. Mesmo os espíritos mais elevados, quando vêm para a Terra, eles necessitam se revestir do nosso perispírito. E a partir daí vão receber as mesmas impressões que nós recebemos. Vão sentir as mesmas sensações às quais nós estamos também submetidos por essa interação, por esse contato. O problema está no seguinte, tanto um quanto o outro, e aí que entra, acho que a chave que a gente pode se dedicar, porque isso aqui é muito longo para a gente explicar, mas aqui tem uma chave importante. Tanto um quanto o outro, ele fala aqui, os espíritos mais elevados, quando vêm nos visitar, revestem o perispírito terrestre. Então suas percepções se assemelham à dos espíritos vulgares. Mas todos eles, inferiores ou superiores, não ouvem e não sentem senão o que querem ouvir e sentir. Tanto os espíritos superiores quanto aqueles mais inferiores ainda, qualquer um deles, eles só vão ouvir, sentir, etc., aquilo que querem e desejam ouvir, sentir, etc. Bom, então a gente volta para o nosso exemplo de André Luiz. Ele estava sentindo frio, estava sentindo calor, estava sentindo fome, mas não tinha corpo físico. Logo, desencarnado, a gente vai à primeira conclusão, que a gente chega com base nas explicações de Kardec. Ok, essas sensações são reminiscências do espírito relativamente à situação em que ele estava atual, se lembrando de situações correspondentes da Terra, então trazendo aquelas sensações e despertando os seus ecos mentais para colocá-lo naquela situação. Perfeito. Agora, ele sentiria todas essas sensações por si próprio só pelo fato de estar naquela circunstância que estava? Não. O espírito só sente, só ouve, só se envolve nas sensações, nessas reminiscências daquilo que ele deseja. Mas então André Luiz queria sentir fome? Queria sentir dor? Não queria sentir dor, não queria sentir fome, mas ele queria manter-se ligado ao seu corpo. Ele queria manter-se ligado àquela situação que ele era encarnado e não que era desencarnado. Resumindo, ele queria manter-se ligado àquela matéria que tão bem o havia tratado na sua última encarnação. E aí a gente vê a chave da escolha e das consequências que o espírito vai receber depois de desencarnado. O seu apego, a sua fixação à materialidade. No fundo, aqui como Kardec fala, quanto mais materializado o espírito é, mais preso e mais remitente às impressões da matéria ele se submete. E aí até ele faz uma colocação assim até, vou dizer, meio irônica, dizendo, essa explicação não é tranquilizadora. O leitor vai pensar que fora do corpo acabava o sofrimento, e eu estou dizendo que não. Quer dizer, é uma decepção que eu estou oferecendo para vocês. Mas no fato é isso que acontece. E qual que é o alerta aqui? O alerta é, primeiro, o espírito sente o que sofreu no corpo? Sim, ele vai sentir. Por quê? Porque ele carrega isso consigo. Ele carrega isso consigo porque tudo aquilo que o corpo registra quando está encarnado fica arquivado, fica armazenado nos seus arquivos mentais. Disponível a ser usado. Agora, o espírito só vai usar isso se ele quiser usar. Esse querer não é uma escolha, eu quero sentir dor, eu sou masoquista, não é isso. Mas é a escolha onde o espírito vai colocar a sua atenção, onde o espírito está colocando o seu querer. E se ele quer viver ainda ligado à materialidade, ele vai sentir tudo que a materialidade tem para lhe oferecer, que é esse pacote. Quando Kardec coloca aqui, de novo, os espíritos mais elevados, tanto quanto os vulgares, eles só sentem aquilo que desejam sentir. Entende? Está colocando bem claro, a escolha é de cada um de nós. Então, quando ele fala, o espírito pode sofrer depois, sim, pode sofrer. Numa sensação aparentemente física, pode, porque tem o sofrimento moral. Essa é outra questão. Essa é uma outra questão muito mais profunda e tema de outro capítulo. Mas o sofrimento pseudofísico, vamos dizer assim, ele também pode sofrer, se ele escolher sofrer.
Aí, se o indivíduo não tem noção dos princípios básicos da nossa existência, da nossa origem, da nossa destinação espiritual, que é, como que ele vai conseguir escapar disso? Como é que ele vai conseguir contornar essa questão quando desencarnar? E a gente está falando de coisas assim, eminentes. Nenhum de nós escapa disso. Faz parte. A gente vai enfrentar isso. Quem que dedica tempo, quem que gasta algum tempo do seu dia para refletir sobre adquirir esses conhecimentos para poder se preparar para o que vem? Entende? É uma coisa que foge do nosso dia a dia. E é muito necessário. Por quê? Aqui como Kardec fala, esses sofrimentos decorrentes dessas sensações e reminiscências do corpo físico, são resultados dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. Quanto mais o espírito estiver desligado da influência da matéria, quanto mais desmaterializado, menos sensações penosas sofrerá. Depende dele afastar-se dessa influência. Desde essa vida, pois ele tem o livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolha entre fazer e não fazer. Então, que ele dome as suas paixões animais, que não tenha ódio, que não tenha inveja, nem ciúme, nem orgulho, que não se deixe dominar pelo egoísmo, que purifique sua alma pelos bons sentimentos, que pratique o bem, que não dê às coisas deste mundo senão a importância que elas merecem, e então, mesmo sob seu envoltório corpóreo, já terá se purificado, desprendendo-se da matéria, e quando a deixar não sofrerá mais a sua influência. Porque a questão, a gente tem que entender isso, né? Deixando o corpo, a fonte dos sofrimentos do corpo, ela está fora já do nosso alcance. Não deveríamos mais sentir nada a respeito disso. Mas sente. A gente pega, quem já leu O Céu e o Inferno, né? As entrevistas no final do livro. Na Revista Espírita, várias entrevistas também que são feitas nas sessões da Sociedade Espírita, de espíritos relatando o que estão sofrendo. Aí o espírito fala: eu estou sentindo os vermes me roendo no corpo, eu continuo caindo nas pedras de onde eu me joguei, da torre de onde eu me joguei. Você fala: mas isso não está acontecendo, você não tem mais corpo. O que aconteceu? Já passou, você já se jogou, já acabou. Mas por que continua? Porque o espírito continua preso na matéria, continua pegado na matéria. É o apego, é a fixação, né? Aliada ao desprezo do conhecimento da nossa condição verdadeira. Nós somos espíritos. A falta de aceitação dessa realidade nos provoca isso. E aí Kardec vem desenvolver todo esse texto para nos alertar. É possível sentir isso tudo. Não é? Então, quando o espírito fala: eu estou sentindo frio, ele não está mentindo, ele não está iludido ou se iludindo, ele está sentindo mesmo. Ele está sentindo. Mas não porque ele realmente está passando frio. É porque a questão dele, o coração dele, a mente dele ainda está ligada com a matéria. E com todas as impressões que a matéria proporciona. E aí, como fazer para superar isso? Como fazer para contornar isso? Ter desapego da matéria, desfixação da matéria, aceitação de que realmente nós somos espíritos imortais. Espírito não sente frio, espírito não sente fome, espírito não sente sede. Nas questões anteriores aqui do capítulo 83, foi perguntado isso: o espírito cansa? Não do jeito que vocês pensam. O espírito não precisa repousar porque não tem corpo. O cansaço é físico, é o corpo que precisa de repouso, não o espírito. Aí a pessoa morre e fala assim: coitado, descanse. Não vai descansar, não tem descanso. Esse descanso é nosso. O corpo precisa, mas o espírito não. Entende? Fome, frio, sede, você não vai comer. O espírito precisa comer, não precisa. Por
que ele come no outro lado? Por que em nosso lar, por exemplo, eles ainda serviam aquele caldinho reconfortante que o André Luiz detestava? Não tinha bife, mas tinha um caldinho. Porque o espírito ainda tem aquela impressão de que ele precisa comer. Desapegar dessas impressões, algumas delas são muito fortes. Porque tudo bem, você fala, o corpo necessita comer, então a gente passa a vida inteira comendo por necessidade. Muitos desenvolvem isso além da necessidade, mas no mínimo você precisa comer para se manter, senão o corpo falha e desencarna. Então, tudo bem, você fala, para mudar isso, para o espírito se acostumar com essa realidade, então o caldinho é um elemento bom para fazer essa transição, vamos dizer assim. Mas não tem bife, frango, macarronada, porque não precisa. Ele não precisa. Cobertores precisa? Não precisa. Aquecimento? Não precisa, porque lá no plano espiritual você não vai encontrar temperatura, verão, inverno, nem nos mundos mais elevados, nem a vida encarnada em mundos mais elevados. E Kardec mesmo explica que as temperaturas, a ambiência dos mundos mais elevados é mais uniforme e menos agressiva aqui na Terra. Temperaturas mais equilibradas. A gente não passa por essas vicissitudes que passa aqui porque são consequências de um mundo, consequências geológicas de um mundo que ainda está se formando. Agora, o importante é ter essa noção. A gente pode realmente passar por todos esses problemas e sentir tudo isso no mundo espiritual e ficar preso a isso por muito tempo. Muito tempo. Remoendo a dor, remoendo o sofrimento, remoendo tudo aquilo negativo que o corpo sentiu. Você não está mais sentindo porque você não tem corpo, mas você vai remoer, porque ainda está ligado aqui. Sua vida ainda é muito materializada. Agora, você pode se desligar sim. Aliás, no livro Céu e Fé, no último capítulo, né, Espíritos Sofredores, né, aí tem o depoimento de um senhor que ele tinha uma fundição, acho que era. E aí tinha um tonel de verniz fervendo que quebrou e caiu em cima dele. Então, queimou-se inteiro, né? Ele morreu em 12 horas. Mas aí ele descreve a sensação, porque acho que até devia ter saído nos jornais na época, era descrito o processo que ele passou naquele momento lá, né? Porque verniz fervendo, ele tomou um banho inteiro de verniz fervendo. Então a pele, assim, o corpo se desintegrou praticamente com aquela coisa fervendo, né? E aí ele desencarnou. E ele recebe esse espírito depois de desencarnado, mês depois de desencarnado, ele vai conversar com Kardec na sessão. Ele conta, a impressão que ele tem negativa é por ter passado por aquilo, mas fisicamente não tem nada. Aliás, ele relata que ele viu o mentor dele, né, o espírito guia dele, antes de desencarnar. Ele já estava nos últimos estertores, né, então ele conseguiu divisar o espírito dele, o mentor dele, junto com ele para recebê-lo. Até ele fala, né, eu achava que eu estava delirando quando eu vi, né, mas era o meu guia que estava ali já me esperando, e ele me recebeu tão logo desencarnou. E foram até a casa da família. Ele queria ver a mulher e os filhos como estavam, entende? E ele fala, a dor moral foi tê-los visto chorando, tê-los vistos tristes. E aí ele fala, se não fosse isso, agora eu estaria quase feliz. Ele não está sentindo a queimadura, a dor que ele sofreu ali, físico, porque já era um espírito que tinha desenvolvido uma base moral mais fortalecida. Ele sentiu a dor da saudade, ele sentiu a dor de ver a família triste em função dele, do que aconteceu com ele. Mas isso foi imediato. A questão da queimadura, de todo o sofrimento físico que ele passou, não tinha nada disso. Então, por que sofrer? Né? Por que depois ficar remoendo? Aí a gente recebe aqui no centro, né, espíritos muito presos a isso. O espírito está preso no túmulo, num ar do corpo. Tamanho apego com aquele corpo, né? Cuidei desse corpo, investi nesse corpo, milhares de reais em cirurgias estéticas, está perfeito.
Não tem. E fica lá, acompanhando esse corpo se decompor. Entende? E essa ligação transmite, o corpo vai transmitir, você continua sentindo todas as impressões da matéria. Está tudo sentindo. Aí o Espírito vem falar, mas eu sinto os vermes lá, meu irmão. Está sentindo mesmo, porque está preso ali. E não é para ser assim, né? Aí você fala, bom, isso daqui Kardec explica, e olha, é um texto bem longo, vale muito a pena a gente estudar, porque é preparatório. Todos nós vamos passar por isso. É bom que a gente passe com consciência, com compreensão da matéria, para não se perder, para não se desequilibrar, né? Bom, bacana, Kardec explicou isso e tudo mais, né? Tá certo, mas isso não é novo. Porque Jesus lá no Evangelho, de forma mais simples, já tinha falado. Seu coração está onde seu tesouro está. Qual que é o seu tesouro? No fundo, tudo se resume nessa questão, né? Qual que é o nosso tesouro ainda? 2000 anos depois do Evangelho, né? 2000 anos convivendo com o Evangelho. Hoje, século XXI, nossos espíritos milenares ainda cabe responder essa pergunta: onde é que está o nosso tesouro? Quais as consequências que a resposta dessa pergunta vai nos provocar quando a gente tiver que voltar para o mundo espiritual? Então, fica o nosso convite à reflexão. Eu peço, né, que quem puder leia, reflita um pouco sobre esse texto. Ele é comprido, sabe? Ele é um pouco mais técnico, porque vai traçar características do perispírito. Enfim, são questões assim mais profundas. Mas a síntese, ela é muito simples de se compreender, sabe? E é muito importante. Ela vai fazer muita diferença quando a gente precisar, cada um de nós, realizar essa nossa transição, né? Desconsidera as antigas, vamos pensar de hoje para frente. A gente pode se preparar melhor. Então, agradeço a paciência de vocês, que vocês tenham um ótimo domingo, uma ótima semana, que Deus nos abençoe a todos. Então agora a gente leva o nosso pensamento para agradecer primeiramente a toda a espiritualidade amiga que nos recebe aqui hoje, nesse ambiente preparado para os nossos estudos, nos envolvendo nessas vibrações tão abençoadas de paz, de fraternidade. E agradecemos aos nossos mentores, aos mentores da casa, por mais esse domingo de ensino e de aprendizado. E levando mais o nosso pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual nós estamos aqui hoje. O nosso Mestre, Jesus Cristo, que nos trouxe e nos exemplificou seu Evangelho bendito de luz, um guia de evolução espiritual, e que permanece constantemente no nosso horizonte como um farol a nos orientar o caminho certo, a nos infundir confiança, fé e serenidade para prosseguir nessa escolha que fizemos mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos tropeços. E em Ti, Jesus, nós pedimos Suas bênçãos, que elas possam envolver cada coração aqui presente, que cada um de nós possa retornar aos seus lares, aos seus afazeres, conscientes da necessidade de transformação e desejosos cada vez mais de transformar esse Evangelho que estudamos hoje em um guia e um alicerce de nossos atos, palavras e pensamentos. E que assim cada um de nós possa funcionar como cartas vivas de seus ensinamentos, auxiliando na retransmissão e na distribuição desse Evangelho diante daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de despertar para as realidades do Espírito. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti.